A culpa do que aconteceu em Brasília é sim da extrema-direita. Quando foi que o Brasil deixou de ser um país conhecido pela sua harmonia e alegria para ser um país conhecido por atentados? Meu nome é Marcos Farias, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Apoie o canal, o QR Code vai estar na tela, o link vai estar na descrição. Se você não puder apoiar financeiramente, deixe o seu like, curta, se inscreva e compartilhe também com seus amigos. Bom, todo mundo acompanhou aí o triste episódio de Brasília, com aquele atentado que ocorreu lá. As notícias resumem que uma pessoa tentou invadir ali o STF e possivelmente queria cometer algum tipo de ato ilícito, enfim, algum ato de violência. Acabou sendo frustrado ali pelos seguranças e o resto a gente já sabe. Mas isso levantou uma questão. Ali acompanhando a entrevista da Polícia Federal, que foi dada ontem, explicando um pouco de como aconteceu o episódio, uma dúvida veio na minha cabeça. Por que pessoas normais estão se tornando tão radicalizadas e cometendo atos tão assim drásticos como esse? A direita tem vinculado, na verdade, que seria uma pessoa meio maluca ali, que teria cometido um ato contra a sua própria vida, enfim. Mas a gente, ouvindo ali a entrevista da Polícia Federal, entende que foi um ato premeditado. Tanto que essa pessoa, ela tinha ali, enfim, artefatos junto com ela, também tinha um trailer com artefatos e mais um carro, além de artefatos na casa, que quando a polícia fez lá a invasão da casa para poder apreender o que tinha ali, né, foi feito com um robô e houve ali uma explosão naquele momento. Então, essa pessoa inclusive preparou para caso a polícia fosse invadir aquela casa, que acontecesse aquilo, demonstrando que aquilo foi um ato pensado, não foi um ato desesperado de alguém ali que estava só fazendo alguma coisa. Enfim, é complicado dizer, as investigações vão acabar trazendo pra gente o que realmente aconteceu. Mas teve também uma entrevista de uma pessoa ali que seria a ex-mulher da pessoa que cometeu esse ato, em que ela falou que realmente ele tinha ali uma obsessão contra o STF, contra o Alexandre de Moraes, e que ele tinha ali um planejamento para se vingar. E uma das referências ali que foi utilizada, inclusive na casa foi encontrada uma mensagem, foi referente aos atos de 8 de janeiro. Então é difícil você não linkar isso com o que aconteceu ali com a tentativa de invasão do Congresso, do STF, do Palácio do Planalto, ali do pessoal que estava revoltado com a eleição que tinha sido perdida ali pelo Bolsonaro. E muita gente diz, não, mas isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, é um lobo solitário, alguém que tomou uma iniciativa sozinha. Mas aqui é importante a gente tentar entender o discurso. O que essa pessoa estava falando, ou quais eram os sinais que ela estava dando ali. Em algumas das mensagens ele falou sobre os comunistas, então ele classificou ali uma série de pessoas como comunistas que seguiam o mal no Brasil e que precisariam ser, enfim, ali resolvidos, vamos dizer assim. Ele cita, por exemplo, não só o Alexandre de Moraes para a ex-mulher, mas ele cita ali nas mensagens o William Bonner, né? Bom, vocês sabem muito bem quem que chamava o William Bonner de comunista, né? A Rede Globo de comunista, enfim. Ele também fala sobre a questão do Trump ter ganhado a eleição em uma das mensagens e que o Trump deveria ter uma atenção especial ao Brasil. E ali ele cita lá uma fake news que foi criada na época dentro do círculo da direita. Então você começa a linkar os pontos, esse cara pode até ser que ele não tenha uma relação direta com o partido do Bolsonaro ou coisa do tipo, que ele tenha agido sozinho, mas é inegável que o discurso que ele tem é um discurso que é reconhecido dentro, principalmente das teorias de conspiração da extrema-direita. E aí eu vou fazer um link com um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre a questão do discurso de ódio, como que ele pode ser prejudicial e pode levar pessoas comuns a cometerem atos dessa forma. A maioria das pessoas, ela vai ouvir o discurso, ela pode se revoltar, ela pode ficar indiferente, ela pode ser uma pessoa mais extremista ou não. Pode ser uma pessoa que simplesmente vai falar, não, beleza, então vou votar de uma forma diferente, vou escolher um outro candidato para tratar dessa situação. Tem pessoas que são mais radicais, que vão pro protesto, algumas inclusive vão, fazer quebradeira, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas é inegável que dentro desses discursos sempre vai haver uma minoria, que ainda que seja pouquíssimas pessoas, que podem levar aquilo como algo real a ponto da vida dela se tornar em razão daquela revolta, que é o que acontece nesse caso, é o que aconteceu em outros casos aí que a gente teve, por exemplo, a ponto de pais, mães, avós, tios, de pessoas que a gente conhece, enfim, ou pessoas efetivamente que a gente conhece, que geralmente esse público é um pouco mais velho, que estavam ali acampados no exército, nos quartéis em Brasília ou em diversos locais pelo Brasil, a ponto de largarem a sua vida e passarem a viver ali por uma causa.
essas pessoas, elas já estão no nível que aquilo se tornou parte da vida delas, no sentido de que ela vive para aquilo. Então, ela não consegue mais distinguir, por exemplo, um discurso de um político da realidade que ela está vivendo. Muitas vezes o discurso de um político, como é o caso do Bolsonaro, ele é muito inflamado por questões políticas. Vou trazer um paralelo aqui, muita gente critica o Bolsonaro em relação ao STF, mas esquece que, por exemplo, ele estava junto com o Dias Toffoli, que no passado foi essas próprias pessoas chamavam de advogado do PT, ou que ele estava junto com o irmão do Gilmar Mendes ali fazendo campanha porque o irmão do Gilmar Mendes foi candidato, e nada disso é errado, né? Enfim, contanto que não tenha corrupção, não é errado. O que talvez seja errado é o discurso dele versus a prática. Então ele fala uma coisa, mas ele pratica outra. Porém, essas pessoas, elas acabam ficando cegas ideologicamente. Então elas enxergam aquilo como uma coisa necessária na vida dela e que é mais importante do que a própria família. Muitas pessoas deixam de falar com a própria família. E aqui é onde o discurso de ódio, ele é tão relevante, por isso que eu atribuo esse atentado especificamente. Ali, a parte dele, óbvio, tem a responsabilidade da pessoa, mas a questão do discurso de ódio da extrema-direita. Percebam, um dos trechos que eu estava vendo aqui de um dos discursos dos últimos comícios aí, vou chamar assim de comício, né? Mas enfim, de um dos últimos protestos que o Bolsonaro fez, ele fez todos os apoiadores que estavam ali fazer um juramento. Eu juro dar a minha vida pela liberdade. O que significa isso? É uma forma de enfiar na cabeça das pessoas de que a vida delas não é mais importante do que a própria liberdade. Mas qual que é o conceito de liberdade? Pode ser que para alguma dessas pessoas, o ministro do STF, por exemplo, seja a pessoa que está tirando a sua liberdade. Então ela prefere dar a sua vida. Ainda que o próprio Bolsonaro, lembrando bem do dia que o pessoal estava fazendo protesto, onde que ele estava? Ele estava em Orlando, nos Estados Unidos, na Disney, enfim, passeando e dando autógrafo, enquanto o pessoal estava lá, dias e dias acampados na frente do exército e depois invadindo Brasília. Então perceba, o próprio líder que fala essa questão da vida, ele, entre aspas, ele não dá a sua vida porque ele sabe que aquilo é um discurso político. Aí que está o problema. O discurso de ódio, ele vai levar algumas pessoas a cometerem atos que elas não fariam normalmente. Ele vai levar, talvez, milhares de pessoas para ir na rua protestar, talvez centenas de pessoas engajadas o suficiente para invadir um prédio público e talvez algumas dezenas, algumas unidades, vamos dizer assim, de pessoas que são malucas o suficiente para pôr em prática algo mais radical. Quantas e quantas pessoas aqui já não ouviram algum familiar dizendo assim, tem que pôr fogo em Brasília mesmo, tem que acabar com aquilo tem que acabar com tudo. Todo mundo já teve algum sentimento de revolta com alguma situação no país, e aqui eu tô dando exemplo de Brasília, porque talvez seja o mais comum. Mas na prática, o que a gente está vendo ali é um atentado à democracia, sim. Por mais que você não concorde com a decisão de um juiz, você atentar com violência em relação à vida dele ou à vida de pessoas que estão ali, sejam seguranças, faxineiras, enfim, desde o faxineiro até o ministro, o presidente, assim, não importa quem seja, você está indo para um ato de violência, isso tem que ser combatido. E a gente tem que começar a entender que o que é dito, o que é falado, tem que ter responsabilidade. Se uma pessoa chega para milhares de pessoas e fala para elas darem a sua própria vida com relação à liberdade, ela tem que ser, sim, responsabilizada se dentro dessas milhares tiver uma ou duas pessoas que cometem um ato que seja mais radical. A responsabilidade, ela também está no discurso. Tem que ser responsabilizado, tem que deixar claro que esse tipo de discurso, e eu não estou falando apenas da extrema-direita, mas o que eu percebo hoje é que o ódio está direcionado para um grupo de pessoas. Quem conhece a história sabe, quem que direcionava ódio para os comunistas, que nesse caso chamaram Alexandre de Moraes e William Bonner de comunista, é só uma pessoa que realmente não tem a mínima noção do que é o comunismo, do que são as práticas e as falas, mas enfim, é importante para algumas pessoas que elas sejam classificadas assim, porque você tem um inimigo e tem onde pôr a culpa. Só que será que a culpa é do Alexandre de Moraes? Será que a culpa é do William Bonner? A gente fica pensando assim, o Bolsonaro mesmo estava reunido ali com o Centrão, com Arthur Lira, com todo mundo, fez o orçamento secreto, assim como o Lula também já fez no passado. E aí a gente fica pensando assim, mas a culpa é do Alexandre de Moraes. Mas será que a culpa é do Alexandre de Moraes pelos nossos problemas? Ou será que os problemas que o Bolsonaro enfrenta na justiça de investigação estão na mão do Alexandre de Moraes? E por isso é interessante que muitas pessoas estejam revoltadas com o Alexandre. Fica a questão.
e a esperança de que as pessoas acordem para a vida de que um político é só um político, ele vai ser demagogo, ele vai ser hipócrita. A gente não pode levar tudo que ele fala ao pé da letra e não pode deixar a vida se perder por causa disso. E a gente não pode aceitar esse tipo de ato violento. Ele tem que ser reprimido, sim. Quem comete esses atos tem que ser preso, tem que ser punido. Tem sim que ter uma inteligência da polícia para que isso seja antecipado, para que pessoas inocentes não sofram pela loucura de alguns, direcionado pelo discurso de ódio de outros. Enfim, gostaria de saber o que você acha desse tema, se você concorda, se você discorda, escreve aí nos comentários, compartilhe também com os seus amigos, com a sua família. Eu acho que esse é um tema muito importante, sobretudo para aquela pessoa que é cabeça dura e que acha que tudo que o político fala é realidade e que os outros são apenas inimigos, porque a coisa mais fácil que tem é você criar inimigos nos outros para pôr a culpa nos problemas que existem na sociedade. A gente tem que se unir e não se dividir para poder resolver os nossos problemas. Considere apoiar o canal, como eu disse, o QR Code na tela, o link na descrição. Curta, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.